Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trecho de autoajuda. A versão em e-book Kindle está em preparação, logo logo a gente vai anunciar aqui o lançamento. E hoje, abrindo esse livro ao acaso, eu cheguei a um trecho que conversou muito comigo, e eu acredito que vai conversar com você também, em que Calunga diz o seguinte: os dons que Deus deu por bondade suprema, para que vocês vivessem bem, conquistassem o prêmio da saúde, da serenidade, da força interior e da fé, da simplicidade e da coragem. E Ele dá todas as condições. Não se diz assim? Ajuda-te, que o céu te ajudará? Pois então, Deus não faz outra coisa senão ajudar os que se ajudam. Então, veja só, é muito importante que a gente pense sobre isso, que a gente interiorize esses conceitos de bondade suprema, de saúde, serenidade, força interior e fé, e que a gente aceite, que a gente traga para o nosso íntimo, para os nossos dias, para as nossas reflexões, todos esses dons, né? Todas essas possibilidades ao alcance da humanidade que muitas vezes nós nos esquecemos delas, né? Muitas vezes nós deixamos passar. Isso me fez lembrar também de um trecho que eu escrevi outro dia. Eu tenho postado alguns trechinhos inspirados na minha página Vidas Inteligentes, Rita Foelker. E às vezes, assim, dependendo de como a gente acorda de manhã, a gente se coloca numa sintonia e a gente acaba anotando aquela inspiração. Então, outro dia, no meio de um desses trechos, tinha uma frase que mexeu muito comigo, tá? E eu acho que ela é muito importante. E nesse trecho dizia-se o seguinte: aceite, mas não tome para si. Então, em que circunstâncias, né, que eu devo aceitar, agradecer a força, a serenidade, a saúde, a inteligência, né, todas as nossas possibilidades dentro do organismo que nós temos de estar presentes na Terra, de fazer bem, realizar boas coisas na Terra, né, fazer o bem. Mas às vezes a gente também pega muita coisa que a gente não precisava pegar, tá? E é aí que entra, é o aceita, mas não tome para si. Tá? Porque existem na vida dificuldades, contrariedades, né? Muitas vezes a fala ou a atitude de alguém e nós não gostamos dessa atitude, não aprovamos essa atitude, mas nesse momento é a hora do exercício do aceite, porque é o exercício dela, é a liberdade dela, tá? É a possibilidade que ela tem de agir e pensar dessa forma, tá? Mas não tome para si. E às vezes você pega alguma contrariedade, algo que contrariou uma expectativa sua, e você toma para si, tá certo? Aí você fica matutando aquilo, cozinhando aquilo dentro de você. Agora eu não pude ir, não deu para sair, tá? Isso é um exemplo bem pequeno, mínimo. Mas existem outras coisas que não provêm de nós, não tem a ver com a nossa decisão, tá? Que vem de outras pessoas, que é a forma como elas nos tratam, é a forma como elas resolvem as coisas, né? E muitas vezes aquilo nós não aprovamos, mas nós precisamos entender que aquilo não precisa ficar conosco, tá? Então eu posso aceitar que a pessoa exerceu a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, a sua condição, a sua posição, muitas vezes, né? Fez aquilo, e embora eu não goste, eu aceito, porque era da liberdade dela, mas eu não tomo para mim, para ficar ruminando, para ficar reclamando, para ficar pensando, para ficar chateada com aquilo, para estragar uma parte do meu dia incomodada com aquilo, tá? Então esse aqui é o sentido do aceite, mas não tome para si, tá?
Às vezes a gente está numa situação em que a gente tem uma perspectiva muito pequena, muito restrita, tá? Das coisas. A gente está vendo a gente está vendo o outro, a gente está sabendo que a gente não gostou do que o outro fez e a gente está parado naquilo. Mas aí é importante a gente sobrevoar a situação, ou seja, fazer um voo de águia, um voo de condor, né? Voar mais alto, enxergar um panorama maior, né? Ver o quanto eu sou pequeno, ver quanto o outro é pequeno e quantas coisas nesse momento maravilhosas estão acontecendo e ainda podem acontecer, né? E soltar esses pensamentos difíceis, deixar para lá, tá certo? Porque nós realmente somos seres pequenininhos, fazendo aquilo que nós podemos da melhor forma que nós sabemos e conseguimos, assim como o outro. Então não adianta eu ficar amolada, injuriada, né? É mais produtivo eu levantar a cabeça, ter um bom pensamento e fazer algo que me alegre, fazer algo que resolva algum problema que eu tenha no momento, né? Ou que eu lide com uma situação que eu preciso lidar e que vai trazer um bom resultado, tá? Isso vale muito mais e isso dá muito mais frutos, tá? Muitos bons frutos. Então, esse convite de hoje é esse, é que a gente lembre que a gente recebeu de Deus uma oportunidade maravilhosa e às vezes a gente está perdendo tempo, gastando horas ocupando a mente com questões pequenas, questões irrelevantes, questões muitas vezes até mesquinhas, né? Vamos dizer assim, né? E que a gente possa abrir o pensamento, abarcar uma visão maior da vida, e inclusive nessa visão maior da vida, a ideia de que nós dois, eu e a outra pessoa envolvida, ou eu e aquele com quem eu estou bravo, nós dois somos seres em evolução. Nós dois estamos exercitando aquilo que nós viemos aqui para exercitar, né? E a gente vai tirar muito mais proveito, né? Se a gente fizer isso de coração aberto, de alma limpa, com humildade, né? Com alegria, com verdade, né? Sem agressividade, sem indiretas, né? Sem guardar aquilo que não nos serve para coisa alguma. Então fique com a sua serenidade, com a sua saúde, com a força, com a fé que estão dentro de você, tá? E use isso para o seu bem, para o bem das pessoas em torno de você e do meio em que você está. Essa é a dica, creio eu, tá bom? Um grande beijo. Muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.